Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos dar início ao nosso culto essa noite. Vamos juntos adorar o nosso Deus, declarando bom estarmos aqui, louvando a Deus, podendo exaltar seu santo nome. O nome do nosso Senhor Jesus é um nome poderoso. Amém? Pedir para os irmãos se colocarem em pé e vamos juntos adorar o nosso Deus. Seu filho para morrer na cruz, para nos salvar, nos perdoar de todos os nossos pecados. Possamos ser gratos ao Senhor por tudo que Ele tem feito pelas nossas vidas. Amém? A igreja pode se assentar. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Que bom. Com esse tempo agora, tempo seco, umidade do ar baixa, a gente precisa se manter bastante hidratado, que a garganta vai seca também. Ainda mais com as queimadas que às vezes aparecem, a gente precisa aí de bastante água. Convido vocês a abrirem suas Bíblias no Salmo 115. Salmo de número 115.
Salmo 115 diz a palavra: não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome e da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Porque diriam as nações: onde está o Deus deles? No céu está o nosso Deus, e tudo faz como lhe agrada. Prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens. Têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que o fazem, e quantos neles confiam. Israel confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. A casa de Arão confia no Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. Confiam no Senhor os que temem o Senhor, ele é o seu amparo e o seu escudo. De nós se tem lembrado o Senhor, ele nos abençoará. Abençoará a casa de Israel, abençoará a casa de Arão. Ele abençoa os que temem o Senhor, tanto pequenos como grandes. O Senhor vos aumente bênçãos mais e mais sobre vós e sobre vossos filhos. Sede benditos do Senhor, que fez os céus e a terra. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele aos filhos dos homens. Os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor, desde agora e para sempre. Aleluia. Este salmo mostra que nós servimos a um Deus vivo, um Deus único e verdadeiro, um Deus que está sempre disposto a nos socorrer. Ele é o nosso amparo, ele é o nosso escudo, ele é o Criador, ele é o sustentador de todas as coisas. Aqueles que adoram os seus ídolos, como diz o texto aqui, prata e ouro são os ídolos deles, obra das mãos de homens, têm boca, não falam, têm olhos, não veem, têm ouvidos, não ouvem, têm nariz e não cheiram, suas mãos não apalpam, seus pés não andam e som nenhum lhe sai da garganta. Mas o nosso Deus é um Deus vivo, verdadeiro, a quem nós falamos e ele nos ouve. E ele também fala conosco através da sua palavra. É esse Deus que nós servimos. Por isso o salmista nos convida a confiar em Deus e a bendizer o seu nome para todo sempre. Vamos orar? Pai amado, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor pela tua bondade e misericórdia, ó Deus, estendida e renovada sobre as nossas vidas. Te agradecemos porque tu és o único e verdadeiro Deus, digno de louvor, digno de glória e digno de honra. Somente ao Senhor, ó Deus, seja dada toda a glória. Não há ninguém, ó Deus, e não há nada que se compare a ti. O Senhor, ó Deus, que criou todas as coisas. O Senhor que nos fez. E o Senhor, ó Pai, que na tua bondade nos chamou e nos salvou através, ó Pai, do sangue derramado do teu Filho Jesus Cristo, que nos concedeu, ó Deus, o perdão, que nos concedeu a salvação. Por isso nós te bendizemos, nós louvamos ao Senhor, ó Pai, porque, ó Deus, o Senhor, ó Deus, é aquele que nos sustenta a cada dia, aquele que nos fortalece, que direciona, ó Pai, os nossos passos. E nós estamos aqui, ó Pai, nesta noite, reunidos como igreja, corpo, família, povo do Senhor, para te engrandecer. Recebe, ó Deus, o nosso louvor, recebe a nossa adoração. Que o teu Espírito Santo, ó Pai, tenha liberdade de atuar, de agir aqui, ó Deus, em nosso meio, em cada coração, falando, ó Deus, com as nossas vidas, nas orações, nos louvores, e principalmente, ó Pai, através da tua palavra. E que nós estejamos com os nossos ouvidos atentos e corações abertos, aquilo, ó Pai, que o Senhor tem a tratar conosco. Abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, ó Pai, estende as tuas mãos sobre a vida, ó Pai, de cada um. Nós colocamos isso diante do Senhor, reconhecendo, ó Deus, que somos dependentes de Ti. É o Senhor, ó Pai, quem nos sustenta. Sem Ti nada podemos fazer. O Senhor é aquele, ó Deus, que nos guarda e nos protege. Por isso nós te louvamos e bendizemos em nome de Jesus.
Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. A palavra diz que os mortos não louvam o Senhor, nem os que descem à região do silêncio. Nós, porém, bendiremos o Senhor desde agora e para sempre. Estamos vivos pela graça e misericórdia de Deus, então somos convidados a louvar o Senhor. Vamos continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. Pedir mais uma vez que os irmãos coloquem em pé. E os irmãos também já têm a oportunidade de estar trazendo aqui na frente os seus dízimos e as suas ofertas. Assim como foi lido, né? Deus é o nosso refúgio e fortaleza, Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. E somente a Ele devemos nos render a Ele louvor, adoração, render gratidão ao nosso Deus, porque só Ele é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Amém? Tu és a minha luz, a minha salvação.
ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aleluia,
Obrigada, Deus, pelo teu amor tão grande pelas nossas vidas. Ao Senhor toda a honra, toda a glória, Senhor Jesus. Pai, que sempre nos lembremos, Senhor, do teu grande amor pelas nossas vidas, ó Pai. Muitas vezes passamos por tantas lutas, por tantas dificuldades, mas o Senhor está ao nosso lado, o Senhor nos fortalecendo, porque o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza, Senhor. Obrigada, Deus, pelo teu amor pelas nossas vidas. Obrigada porque o Senhor está sempre ao nosso lado, Pai, nos amparando, nos protegendo, nos ajudando, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, pelo seu amor pelas nossas vidas, Senhor Jesus. A Ti toda a honra, a Ti toda a glória, Senhor Jesus. Recebe, Senhor, essa noite o nosso louvor, a nossa adoração, Senhor. A palavra pregada, Senhor, que possamos estar, Senhor, com os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração aberto, Senhor, para ouvir e aprender mais da Tua palavra, Senhor Jesus. Obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito pelas nossas vidas, por tantas bênçãos derramadas por Ti sobre nós, Senhor Jesus. Obrigada, Senhor, mais uma vez, por tudo que o Senhor tem feito, Senhor. Recebe, Deus, o nosso louvor, a nossa adoração. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. A igreja pode se sentar, amém. Amém, meus irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Antes de nós passarmos para o nosso momento da ceia, nós vamos orar. Mas antes de orar, os apóstolos, quando estavam sendo interrogados a respeito de falar de Jesus, eles disseram: não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Deus tem abençoado, irmãos, e graças a Deus por isso. Deus tem realmente feito coisas para louvarmos e engrandecermos o seu nome. E nós somos gratos ao Senhor por isso. Eu queria convidar a Mabel a vir aqui à frente, compartilhar testemunho de uma bênção que ela recebeu essa semana. Nós oramos, intercedemos e Deus prontamente respondeu a necessidade da irmã. E é importante, irmãos, se você tem colocado diante de Deus uma necessidade, e muitas vezes você tem pedido para nós orarmos, pode vir aqui, irmã. É importante que se você receber a bênção, compartilha. Compartilhe a bênção que Deus tem dado, porque isso fortalece a nossa fé e engrandece o nome do nosso Deus, o Senhor que merece toda a honra e merece também toda a glória e todo o louvor. Pode vir aqui, irmão, por favor. Fica aqui do ladinho do pastor, pode ficar tranquilo. Paz e graça, irmãos. Desculpe, meu Deus. Então, eu estou aqui para louvar e agradecer a Deus grandemente porque Ele fez na minha vida essa semana. Eu estou com um problema na vista, não sei do que se trata. Eu fui no médico semana passada, o médico disse que eu tinha que passar no oftalmologista, um especialista em glaucoma. Mas em Taubaté parece que não tem especialista em glaucoma. Eu liguei para todas as clínicas, que meu filho me ajudou a ligar, não consegui, não, acho que não tem, não sei. E aí eu passei aí a médica, passei no oculista na policlínica, ela disse que eu tinha que ir no especialista. Como achar, né? Aí eu fui para na central de vagas, a minha irmã foi para mim, que eu não podia ir, não tinha condições de ir. Aí ela chegou e falou assim: Mabel, o seu especialista de glaucoma foi marcado. Eu falei: como assim? A turma disse que é 4 anos, né, para conseguir uma vaga. Como é que foi conseguir essa vaga? Eu não sei, foi a graça de Deus, foi pelo poder dele. Eu falei assim: amém. Mas foi marcado para o dia 1º de outubro. Já foi marcado automaticamente a van para levar também.
vai fazer lá em Aparecida do Norte, lá que tem um especialista. Eu consegui isso aqui em nome do Senhor Jesus, pelo poder, pelo confiar nele, né? É o que ele faz pela minha vida. Sempre me ajudou. Ele me curou de um câncer. Eu pensei que eu ia embora e deixar meus 3 filhos pequenos. Eu consegui. Estou curada em nome de Jesus. Depois do câncer, eu tive uma pneumonia dupla. Fiquei em estado muito grave pela pneumonia, junto com o câncer. Me livrei de tudo isso em nome do Senhor Jesus. Estou aqui para agradecer e para louvar o nome do Senhor Jesus. E dizer que Ele é um protetor, Ele ajuda todos que confiam nele, entendeu? É isso que eu vim aqui dizer para vocês. Confiam nele, que Ele vai ajudar todos. Amém. Muito bem, irmãos. Bênção de Deus. A irmã compartilhou com a gente essa semana, né, uma dor na vista que ela estava sentindo, uma pressão. Ela passou no médico. O médico talvez disse que poderia ser questão de glaucoma, teria que fazer os exames, marcar. Mas como ela disse, é difícil às vezes arrumar aqui um especialista. A irmã dela foi lá para marcar e já conseguiu assim. Era na verdade para o final de outubro, mas a moça conseguiu encaixar ela logo no começo de outubro. Isso é bênção de Deus, irmãs. É a obra que Deus faz realmente em favor dos seus, pela graça e pela misericórdia dele estendida sobre os seus. Eu queria convidar aqui a irmã Marta para orar, agradecendo ao Senhor por essa bênção concedida à vida da Mabel e aproveitar, colocar também, né, em oração a vida dos nossos irmãos e irmãs, a irmã Edi, que está aqui conosco essa noite, nosso irmão Lúcio, a irmã Neuza, que não passou bem essa semana também, mas graças a Deus já está aí também com a gente, e as necessidades que cada um tem aí para apresentar diante de Deus. Pai de amor, Pai de infinita misericórdia, nós rendemos graças a Ti, Pai, por quem Tu és um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que tem alcançado as nossas vidas pelo poder do nome de Jesus. Nós Te agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito no nosso meio. Tantas coisas, Pai, que muitas vezes nem conhecemos. Mas Te damos graças, porque nós nos rendemos diante da Tua presença. Nós Te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor faz também. Muito obrigado pela vida da Mabel, por tudo que o Senhor tem feito com ela, pela Tua palavra que tem sido enxertada em seu coração, em sua mente, Pai. Muito obrigado pela ação do Teu Espírito na vida dela. Obrigada também, nós Te colocamos diante de Ti a vida do Lúcio, da mesma forma sabemos que Tu és Deus, um Deus soberano, um Deus cheio de graça e de misericórdia, e tem suprido cada necessidade dele, Senhor, em Cristo Jesus. Obrigado, porque nós cremos no Teu poder curador, cremos também na Tua soberania. Tu és o Deus que faz aquilo que Tu queres, no tempo que Tu queres, e nós nos rendemos à Tua vontade, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Nós Te pedimos, toca na vida dos nossos irmãos, dos visitantes, daqueles que estão aqui, Senhor, que a Tua palavra penetre, Senhor, em nossos corações. Inunda, Senhor, o nosso ser com a Tua presença, Deus. Nós Te agradecemos porque Tu és o Senhor, Tu és o nosso escudo, Tu és a nossa fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Muito obrigado, Senhor, que a Tua palavra seja, Senhor, nosso guia até a morte, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus e já Te agradecemos. Amém. Obrigado, minha irmã Marta. Obrigado, Mabel. Amém, meus irmãos. Nós vamos passar para o nosso momento de celebração da ceia, onde nós trazemos à memória o sacrifício de Jesus. Como eu sempre digo, você que já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você que já o reconheceu publicamente através das águas do batismo, você é convidado então a participar dessa celebração. Enquanto o louvor estiver sendo entoado, você vai estar recebendo os elementos para que depois então todos juntos possamos celebrar então
a ceia do Senhor. Convido aqueles que vão participar da ceia que se coloquem de pé para que possam receber os elementos enquanto o louvor vai estar sendo entoado. Convidar a diaconisa irmã Neuza, que vai nos auxiliar, e hoje eu vou estar aqui apoiando também na distribuição aí dos elementos da ceia. Coloque-se de pé, você que vai participar, para receber os elementos, e depois nós vamos todos juntos celebrar a ceia do Senhor. Amém, meus irmãos? Todos receberam, né, os elementos. A palavra de Deus, ela diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. E o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Comamos, pois, o pão em memória da morte de Cristo. Pai, nós te louvamos e agradecemos ao Senhor por este pão que simboliza, ó Deus, o corpo de Cristo. Aonde, ó Pai, nós recebemos através dele o sustento e a força necessária
que nós precisamos a cada dia. O corpo, ó Deus, que foi ali sacrificado, para que hoje nós pudéssemos, ó Deus, receber o perdão dos nossos pecados, tendo livre acesso à presença do Senhor. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Bebamos, pois, o cálice. Obrigado, Jesus, pelo tão grande sacrifício que o Senhor fez naquela cruz, derramando o seu sangue. O sangue que, ó Deus, que nos purifica de todo o pecado. Somos gratos a Ti, Senhor, pela paz que o Senhor nos concede, pela justiça e pela fé nós temos através de Cristo. Te louvamos por essa aliança que nós temos com o Senhor e uns com os outros, através da celebração deste momento, em memória do sacrifício de Jesus. Por isso nós te louvamos e bendizemos, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Convido vocês a abrirem suas Bíblias em Atos, capítulo 8. Hoje nós vamos meditar do verso 26 até o verso 40, trabalhando o tema a expansão, a conversão do eunuco etíope. Atos, capítulo 8. A partir do verso 26, diz a palavra: o anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques, a quem se refere o profeta? Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades, até chegar a Cesareia. Muito bem, irmãos, nós temos aqui
a história do encontro entre o eunuco etíope e Filipe. Lembre-se que Filipe foi um dos 7 escolhidos, que posteriormente seriam chamados de diáconos. Lembre-se que há uma distinção aqui. Esse Filipe não é Filipe o apóstolo. Existe Filipe o apóstolo, existe esse Filipe, que foi um dos 7 escolhidos. E esse trecho que nós lemos aqui mostra como Deus ele opera de maneira soberana, como Deus ele opera de maneira misericordiosa na vida daqueles que estão perdidos, até que eles sejam trazidos à verdade em Cristo. E nós vemos aqui, irmãos, o modo como Deus ele age na história, levando o seu povo ao encontro da sua graça. Esse texto aqui, ele nos desafia, irmãos, nos desafia a refletir sobre a importância da obediência ao chamado de Deus, a sensibilidade para com as oportunidades que Deus nos dá e a centralidade da palavra de Deus na missão da igreja. Nós temos que entender, irmãos, que ao longo da história, Deus ele derramou bênçãos sobre a humanidade por meio do seu povo, por meio de Israel, que deveria ser um canal para espalhar essas bênçãos para o mundo, e não apenas ser um reservatório de bênçãos. Israel foi escolhido não apenas para receber as bênçãos, mas Israel foi escolhido para ser o canal das bênçãos de Deus. Quando Deus dá a palavra a eles lá no livro de Êxodo, capítulo 19, quando a gente vai lá para Êxodo, capítulo 19, Deus fala com o povo e ele deixa claro qual foi a razão pela qual ele os escolheu. Êxodo 19, versos 5 e 6 diz assim: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São estas as palavras que falarás aos filhos de Israel. Israel foi escolhido para ser canal de bênção de Deus, mas não apenas para receber, mas justamente para espalhar essas bênçãos entre as nações. Só que Israel muitas vezes se desviou, caindo na idolatria e perdendo então a missão de testemunhar as nações. Após o fracasso de Israel, Deus então ele cria um novo canal, a igreja, que desde o Pentecostes começa a alcançar todas as nações, incluindo os gentios. Quando nós lemos a palavra, é interessante que no Antigo Testamento Israel era o povo de Deus. As nações deveriam vir a Israel para conhecer o Deus de Israel. No Novo Testamento, a ênfase é outra. A igreja como povo de Deus. Só que ao invés das nações virem à igreja, a ordem é que agora a igreja vá às nações. Não mais que as pessoas venham, mas agora a igreja precisa ir. Então, logo após o Pentecostes, a igreja começou a pregação do Evangelho. Mas lembre-se que, como nós vimos, eles ainda estavam concentrados em Jerusalém. Eles ainda estavam agindo como era no Antigo Testamento. Mas a ordem de Jesus foi muito clara. Ser-me-eis testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então Deus permitiu que através da morte de Estevão se levantasse a perseguição contra a igreja, o que forçou a igreja a sair e então a espalhar essa mensagem por onde quer que ela passasse, por onde quer que elas estivessem. No verso 4 aqui do capítulo 8 diz: entre mentes os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Nós vimos que
O evangelho chegou a Samaria, através de Filipe. E agora esse mesmo evangelho, ele iria alcançar a África, por meio de Filipe, quando ele vai evangelizar um eunuco etíope. Então, a palavra está se expandindo para as nações. O que nós vamos ver aqui é justamente a soberania de Deus em conduzir a sua obra na expansão do reino e na pregação do evangelho. E a primeira coisa que eu destaco aqui é a direção soberana do Espírito Santo e a obediência de Filipe. No versículo 26 diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Quando Filipe chega naquele caminho, ele vê então um eunuco que estava ali lendo uma passagem. E o verso 29 diz: então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Irmãos, pela Bíblia, nós sabemos que a salvação é uma obra realizada totalmente por Deus. Desde o seu planejamento eterno até a sua realização na vida das pessoas. Ela sempre foi planejada por Deus e sempre foi pela graça de Deus. Pedro, na sua carta, em 1 Pedro, capítulo 1, no versículo 18, diz assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Agora preste atenção: conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, a salvação é um ato soberano de Deus. Ele planejou tudo desde o início. Agora, isso significa, irmãos, que ninguém consegue se aproximar de Deus por si só. O homem, por sua natureza, ele é rebelde. A natureza pecadora dele é de rebeldia. Ele não consegue entender, ele não consegue aceitar a mensagem de Deus se Deus não intervir, se Deus não tocar no seu coração. Além de tudo isso, nós também temos Satanás e as forças espirituais do mal que vão tentar impedir que as pessoas vejam a verdade do Evangelho. Quando nós lemos aqui na parábola, por exemplo, do semeador, em Mateus capítulo 13, Jesus ele fala exatamente sobre isso. Mateus 13, verso 19, diz assim: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem um maligno e arrebata o que lhes foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. E Paulo, quando escreve a sua carta em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não lhe resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, o homem por si só não busca Deus. E Satanás, juntamente com as suas forças espirituais, impedem com que os homens vejam a verdade de Deus. É por isso que a salvação, ela depende da ação soberana de Deus. Porque é Deus que prepara o coração da pessoa para receber a mensagem. Muitas vezes de uma forma inesperada, como é o caso aqui do eunuco etíope, cuja
conversão, nós podemos ver que ela foi cuidadosamente orquestrada pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que fez a obra, é o Espírito Santo que fez o trabalho. Quando Jesus está conversando com Nicodemos, ele diz assim: o vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então Deus é quem prepara o coração. E é de uma forma inesperada. Como Jesus disse, o Espírito Santo é como o vento, você não vê, você não percebe, mas você consegue senti-lo. É assim que ele trabalha. E entenda que este encontro aqui não foi um encontro aleatório. E isso mostra mais ainda que a salvação é uma obra do Espírito Santo. Porque a palavra diz que é o Espírito quem convence do pecado, da justiça e do juízo. É o Espírito quem tem a obra de convencer. No texto aqui nós vimos que um anjo do Senhor apareceu a Filipe e deu a ele uma orientação muito clara. Ele deveria seguir por um caminho deserto, um caminho que ficava entre Jerusalém e Gaza. Só para os irmãos entenderem um pouquinho, eu coloquei aqui mais ou menos um mapa, para os irmãos perceberem. Aqui é essa região aqui. Então nós temos aqui Jerusalém, e aqui embaixo tem Gaza. E os irmãos podem perceber, existem várias estradas aqui que levam até Gaza. Aí pesquisando um pouco mais a fundo aqui, aí aqui mais ainda, aqui está Jerusalém. Aliás, aqui está Jerusalém. Segundo a tradição, existe aqui um poço, que é exatamente esse poço que está aqui na foto. Quem já foi em Jerusalém, nessas caravanas, já deve ter passado, provavelmente, por esse local, que ele é muito visitado. Isso aqui é chamado justamente a fonte de Filipe. Provável fonte onde Filipe batizou o eunuco. Na época bizantina ali, foi construído ali várias piscinas. Então acredita-se que nesse local aqui foi exatamente aonde Filipe batizou o eunuco. Irmãos, quando a gente lê a Bíblia assim, de uma forma muito direta, a impressão que eu tinha era que esse batismo provavelmente tivesse acontecido aqui, ó, mais ou menos nessa região. Mas olhando, você percebe que ele aconteceu mais ou menos aqui assim. Não muito longe da estrada de Gaza, mas a estrada que descia para o sul. Pelo menos isso é o que diz as tradições. Então existe ali um parque, né, que é esse parque em Rânia, onde você pode então visitar essa piscina aqui, que supostamente foi a piscina onde Filipe batizou o eunuco. Mas a questão é que a ordem para Filipe foi clara. Vá para a estrada que desce para Gaza, a estrada que desce para o sul, ela está deserta. Irmãos, pensa comigo, se o Espírito diz assim, olha, sai do lugar onde você está, lembre-se, Filipe estava em Samaria. Palavra crescendo, muita gente se convertendo, vários discípulos ali sendo feitos. E de repente Deus fala, sai daqui e vai para um lugar deserto. Ora, pensa comigo, você não iria questionar, peraí, mas a obra está, o avivamento está aqui. A obra está crescendo aqui, por que eu vou para um lugar que está deserto? O que tem lá? É aqui que está acontecendo, é aqui que Deus está fazendo a obra. Só que é interessante que Filipe ele não questionou, irmãos. Filipe, sem hesitar, ele partiu imediatamente. O texto ali no original diz exatamente isso. Ele não titubeou. Quando o Espírito disse, sai e vai, o que foi que ele fez? Ele saiu e foi. Ele não questionou. Ele simplesmente obedeceu a ordem que Deus havia lhe dado. E aí, pouco tempo depois, o Espírito Santo fala diretamente com Filipe, pedindo que ele se aproxime da carruagem de um eunuco.
Então, Filipe chega naquele local e ele percebe ali que tem possivelmente uma caravana daquele eunuco. Ele não deveria estar sozinho, sendo ele um alto oficial. Deveria ser ali uma pequena caravana que o acompanhava. E o Espírito diz: acompanha aí essa carruagem. Então ele se aproxima. É interessante que Filipe segue a orientação com a mesma disposição. A mesma disposição com que o Espírito, com que o anjo havia dito para ele: olha, dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. E ali então ele encontra essa carruagem e o Espírito diz: aproxima-te desse carro e acompanha-o. O texto vai dizer no seguinte: correndo Filipe, porque era uma carruagem, irmãos. Então imagina, Filipe estava ali do lado acompanhando o cara ali, tinha que ter um pique também para acompanhar um pouco daquela carruagem. Mas o Espírito diz: olha, se aproxima, acompanha essa carruagem aí. E a mesma disposição que ele teve para ir até o local, ele fez isso. Irmãos, é interessante que Lucas, o escritor do livro de Atos, ele deixa bem claro que o avanço da igreja sempre é dirigido passo a passo pelo Espírito Santo. A igreja cresce quando ela está obedecendo e ouvindo a voz do Espírito Santo. E é importante notar, irmãos, que essa direção ela ocorre por meio de uma intervenção direta de Deus, o que mostra a soberania dele na condução dos seus planos. Filipe é um servo fiel. Ele ouve a direção do Espírito e ele obedece prontamente. Ele não questiona. E é interessante porque esse texto nos mostra que para Deus, cada vida importa. Havia um homem naquela estrada que Deus queria salvar. E provavelmente através dele, Deus salvou muitos outros. Mas Deus queria salvar aquele homem. Cada vida para Deus importa. Tem um trecho nos evangelhos de Jesus. Jesus, ele atravessa aquilo que nós conhecemos como o Mar da Galileia. E ele vai até o outro lado, irmãos. Numa cidade gentia, que fazia parte ali da Decápolis, que eram 10 cidades, numa cidade chamada Gadara. E ao descer, logo lhe vem ao encontro um homem possesso de uma legião de demônios. Cristo liberta aquele homem. Aquele homem quer ir com Jesus, mas Jesus diz o que para ele? Volta para a tua casa e fala o que Deus tem feito. E o que Jesus faz depois? Ele entra no barco e volta para o lugar de onde ele veio. Ele foi a Gadara só por causa daquele homem. Cada vida para Deus importa. Filipe, depois de um avivamento em Samaria, ele foi guiado ao deserto para atender um homem importante da corte da rainha da Etiópia. Um homem que estava lendo as Escrituras. Irmãos, Deus mostra que é para alcançar tanto multidões quanto uma pessoa só. Só que para isso, nós precisamos ir onde as pessoas estão. Nós precisamos agir sem medo, levando o evangelho com urgência.
precisamos ir onde as pessoas estão. A história nos ensina que cada pessoa, independentemente da posição que ela ocupe, ela merece a nossa atenção. Então, irmãos, nós devemos estar sempre prontos para obedecer ao chamado de Deus e levar Jesus a quem Ele indicar. A providência de Deus na história da salvação, ela é evidente na preparação do coração desse etíope. Esse homem, irmãos, ele havia vindo de longe, provavelmente, talvez, até para participar da festa do Pentecostes. E agora ele estava voltando para o seu país com um coração ansioso de entender as Escrituras. Com um coração ansioso de conhecer a Deus. Sabe o que isso nos ensina? Que nós devemos aprender a confiar na soberania de Deus e estar sensível ao Espírito Santo. Muitas vezes, nós buscamos métodos humanos para alcançar o perdido. Mas, irmãos, o que realmente transforma é a ação do Espírito que opera na direção de Deus. Por mais que nós utilizemos métodos, o que vai fazer a diferença é a ação de Deus. É se estamos sensíveis ao Espírito Santo, falando ao nosso coração aonde nós devemos ir e o que nós devemos fazer. Devemos utilizar os recursos disponíveis que Deus nos dá. E entender que o nosso papel é obedecer à direção do Espírito, confiando que Deus é quem prepara o coração do homem para receber a palavra. Os irmãos devem ter percebido que, enquanto nós temos estudado aqui, principalmente esse início de Atos aqui, que é a expansão do Evangelho, tenho falado muito sobre alcançar a comunidade. O que nós, como igreja, podemos fazer para alcançar a comunidade? Alcançar as pessoas. Que estratégias podemos usar? Nós poderíamos usar várias estratégias. Nós precisamos orar antes e dizer: Senhor, qual é o melhor caminho? Aonde estão as pessoas que o Senhor quer que nós alcancemos? E muitas vezes, irmãos, essa pessoa pode estar do teu lado. Pode ser o seu vizinho. Pode ser aquela pessoa que você conhece lá na padaria, que você sempre passa lá para comprar o seu pão. Nós precisamos orar para que Deus nos dê as estratégias, utilizarmos os recursos que Ele nos tem dado, mas entender, irmãos, que o nosso papel é obedecer à direção do Espírito e confiar que Deus prepara o coração do homem para receber a palavra. O texto aqui é muito claro. O anjo aparece a Filipe, diz para ele: dispõe-te. O que ele faz? Imediatamente ele vai. Quando chega lá, encontra possivelmente uma caravana. E o Espírito diz: aproxima-te desse carro e acompanha-o. É Deus quem faz, irmãos, a obra acontecer. A soberania de Deus na ação do Espírito. Mas nós temos que obedecer. O segundo ponto que nós temos aqui é justamente a obra do Espírito Santo na conversão e a busca sincera pela verdade. Porque no versículo 30 diz assim:
Correndo Filipe ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. E o texto que ele estava lendo era um trecho ali do profeta Isaías. E o eunuco questiona: afinal de contas, de quem o profeta está falando? De quem ele está dizendo? E o verso 35 diz assim: então Filipe explicou, e começando por esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Quando Filipe, irmãos, se aproxima do carro, ele escuta o eunuco lendo a passagem do profeta Isaías. Isaías, capítulo 53. Que vai falar justamente do sofrimento do servo do Senhor. Uma profecia muito clara sobre Jesus Cristo. Só que o que é interessante, irmãos, é que para os judeus, eles veem essa profecia e eles a aplicam ao próprio povo de Israel, interpretando o sofrimento e a futura exaltação como uma referência à nação israelita e não a Jesus. Por isso que eles não conseguem enxergar Jesus ali, porque eles entendem que o texto está falando provavelmente da própria nação. Filipe pergunta se aquele eunuco entendia o que ele estava lendo. O eunuco confessa a sua dificuldade, então pede uma ajuda para poder entender. E aqui, irmãos, é nesse momento que ocorre a oportunidade perfeita de evangelização. Lá em Romanos, diz assim: de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Filipe, movido pelo Espírito, ele aproveita o momento e ele começa a pregar a Cristo, a partir da passagem que o etíope estava lendo. Irmão, sabe o que isso mostra para nós? Isso revela a importância da palavra de Deus como meio de revelação da salvação. E que Filipe, ele tinha conhecimento das Escrituras. Então ele sabia exatamente como ajudar o eunuco que buscava entender a palavra de Deus. Então, da mesma forma, cada um de nós, irmãos, precisamos conhecer bem a Bíblia para estarmos preparados a identificar quando alguém está com dúvidas ou confuso e guiar essa pessoa até Jesus. Você precisa conhecer da palavra. Como que você vai falar da palavra para alguém se você mesmo não conhece? Deus usa a palavra, irmãos, para converter as pessoas. Pedro nos lembra disso. Ele diz que devemos estar sempre prontos para explicar com mansidão a esperança que temos em Cristo, compartilhando o amor de Cristo com todos que nos procuram. Estejais preparados para compartilhar da palavra de Deus. E esse texto nos mostra, irmãos, que a palavra de Deus, ela é suficiente para levar alguém à fé. Hoje em dia, é muito comum nós vermos pregadores que preferem focar na própria experiência, ao invés de focar nas Escrituras. Muitos acabam falando mais sobre o que eles fazem, sobre as suas realizações, do que falando sobre Jesus. Tem muitos pregadores assim. Falam mais da experiência dele, do que ele faz, mas não fala de Jesus. Não fala. Paulo, quando escreve aos Coríntios, 1 Coríntios capítulo 2, ele diz o seguinte,
versículo 1 e 2, diz assim: Eu, irmãos, quando eu fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria, porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. Filipe, irmãos, nos mostra uma abordagem diferente. Ele explica as Escrituras e ele apresenta Jesus de uma forma muito clara. Ele não se prende a rituais, ele não se prende a tradições e nem às religiões humanas. Ele simplesmente aponta para Jesus, o verdadeiro centro da nossa fé. O texto diz claramente que ele, começando por essa passagem, anunciou-lhe a Jesus. Provavelmente, Felipe começou em Isaías e foi discorrendo ali para chegar até Jesus e falar de Cristo. O que Felipe fez foi nada menos do que explicar as Escrituras, apresentar a Bíblia e mostrar que ela aponta para Jesus. A aplicação aqui, irmãos, é que como crentes nós devemos reconhecer novamente a salvação é obra do Espírito Santo. O nosso papel é pregar a palavra com fidelidade. É saber que Ele é quem convence do pecado, da justiça e do juízo. Por isso a exposição clara e fiel das Escrituras, ela é indispensável tanto para a edificação da igreja, quanto para levar outros à fé. Apresentar a Bíblia. É só isso. É o que eu, particularmente, pela graça de Deus, procuro fazer aqui. O que eu quero apresentar para vocês é a Bíblia. É mostrar aquilo que já está escrito, nada além disso. É a palavra de Deus, irmãos. Devemos ser sensíveis ao Espírito, para que as nossas palavras sejam eficazes, para que vidas possam ser transformadas. Deus quer te usar. Deus quer usar a sua vida. Só que você precisa conhecer as Escrituras. Deus coloca pessoas em nosso caminho, ou nos direciona muitas vezes a essas pessoas. E Deus nos dá oportunidades. Só que muitas vezes a gente deixa essa oportunidade passar. Eu já passei por situações assim. Estava ali conversando com uma pessoa, depois que ela saiu, foi embora, aí parece que deu estalo. Não acredito. Perdi a oportunidade de falar de Jesus. Poderia ter falado e não falei. Filipe estava sensível ao Espírito e ele conhecia bem a palavra. E apresentou a esse eunuco, explicando para ele e apontando para Jesus. E por fim, irmãos, nós temos aqui a resposta à palavra de Deus. E qual foi o resultado da fé? A partir do verso 36. Seguindo eles, caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco, eis aqui água, que impede que eu seja batizado. Filipe, então, lhe diz, é lícito, se crês de todo o coração. Respondendo ele, disse, eu creio que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Irmãos, a explicação que Filipe deu para esse homem foi tão clara
que ele não hesitou. Filipe falou até do batismo com ele. Ao ponto desse homem chegar no lugar e dizer, olha, Filipe, aqui tem água, o que impede que eu seja batizado? E Filipe pergunta, nada te impede se você realmente crê. E qual foi a resposta daquele homem? Eu creio. Jesus é o Filho de Deus. Não sabemos quanto tempo Filipe passou naquela carruagem com aquele eunuco. Eu creio que ele deva ter passado um bom tempo descendo aquela estrada até Gaza. Mas foi o suficiente para que aquele homem entregasse a sua vida para Jesus. Em obediência à palavra de Deus, o etíope provou a sua fé. Quando Marcos finaliza o seu evangelho, capítulo 16 de Marcos, diz assim: disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado, será salvo. Quem, porém, não crer, será condenado. Irmãos, a compreensão da mensagem levou esse eunuco a obedecer a Deus. E ele foi batizado imediatamente. É interessante notarmos que, durante o período da igreja primitiva, quando é que uma pessoa se batizava? Logo após ela crer. Ela declarou a fé em Cristo, ela já era batizada. Nós vemos isso, nós vamos ver, aliás, um pouquinho mais para frente, com Cornélio e sua família. Nós vamos ver isso depois com o carcereiro de Filipos e a sua família. Agora o que acontece aqui, um parênteses, tá, irmãos? Hoje, algumas igrejas, assim como a nossa, procura fazer um discipulado antes do batismo para a gente poder preparar melhor a pessoa, ajudando ela a entender a fé, o significado do batismo. Porque embora na Bíblia o batismo geralmente acontecesse logo após a conversão e a confissão de fé, o discipulado hoje ele é visto como uma forma de fortalecimento da fé, para garantir um compromisso consciente, para ajudar no crescimento espiritual dessa pessoa, preparar ela para amadurecer em Cristo, para viver a nova vida em Cristo e enfrentar os desafios da vida cristã. Então, ao longo da história, foi mudando um pouquinho. As pessoas deixaram de ser batizadas imediatamente após a conversão e a confissão de fé. Passou-se a fazer um discipulado com elas. Porque as coisas foram mudando. Uma vez eu dei um estudo sobre batismo, falando sobre o significado, a importância, o que realmente isso acarreta para a vida da pessoa. E aí um dos presentes ali depois veio e falou assim: pastor, se eu soubesse o que o Senhor ensinou hoje sobre o batismo, eu não teria me batizado. Porque hoje eu sei que eu só tomei um banho. Mas eu não me batizei verdadeiramente. Por isso que hoje a gente tem uma prática de fazer um discipulado com a pessoa. Mas nesse período não era assim. A pessoa se convertia, declarava sua fé, desce as águas, batiza ela. A resposta de Filipe ao eunuco aqui, irmãos, foi novamente de fidelidade e de prontidão. Se creres de todo o coração, então pode. E o etíope aqui, ele responde com uma fé sincera, porque ele confessa Jesus como Filho de Deus. Ele confessa Jesus como Senhor. Nós entendemos que o batismo simboliza a morte para o pecado e o nascimento para uma nova vida em Cristo, o que é fundamental para a vida cristã.
uma referência muito clara em relação ao significado do batismo está em Romanos, capítulo 6. Se você pegar aqui Romanos, capítulo 6, versículo 4, aqui tem uma demonstração clara. O que é o batismo? Diz aqui: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Batismo, irmãos, é um sinal e um selo de aliança da graça de Deus. É uma ordenança que confirma externamente a fé interior daquele que crê. Por isso que nós dizemos que o batismo é uma declaração pública da sua fé. É algo que Deus já fez no seu coração. Você só está agora declarando diante das testemunhas e das pessoas aquilo que Deus já fez na sua vida. E o momento do batismo revela a importância da obediência à palavra de Deus. Quando alguém crê, qual é o passo seguinte? O passo seguinte é obediência. Isso vai demonstrar a genuinidade da fé. A prontidão do eunuco em obedecer ao mandamento do batismo ilustra a natureza de uma fé verdadeira, uma fé que produz obediência, que produz transformação. Após o batismo, irmãos, o Espírito Santo, o texto vai nos dizer que conduziu Filipe a ir para um outro lugar e ele deixou o eunuco seguir o seu caminho. Agora, sabe o que é interessante? Se você voltar aqui, o texto diz assim, olha: quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. Aquele homem foi embora para casa, com um coração alegre. E provavelmente, ele chegou lá e fez outros discípulos. Ele pregou a palavra, levando outras pessoas a conhecer Jesus. Agora a história, irmãos, continua mostrando Filipe fazendo uma coisa. Mostra Filipe pregando o evangelho em várias cidades. Esse homem era um evangelista. Se você... Volta para mim lá naquele mapa, Pedro, por favor. Porque é interessante você perceber a história de Filipe. Porque ele saiu de Samaria, desceu a Jerusalém aqui, pegando a estrada que vai para Gaza, onde Deus mandou ele encontrar-se com uma pessoa. Depois disso, provavelmente ele já deveria estar bem aqui embaixo na estrada de Gaza. Ele foi arrebatado para a cidade de Azoto, que ficava mais ou menos aqui, ó, cidade de Azoto. E aí ele fez o quê? Ele foi subindo isso aqui, irmãos. Foi subindo até chegar na cidade de Cesareia aqui. Só que enquanto ele estava subindo, ele foi pregando a palavra. Aonde ele passava, ele foi pregando a palavra, fazendo discípulos. Até que ele chega lá em Cesareia e estabelece lá a sua moradia. Irmãos, o trabalho do Espírito Santo não termina. Ele continua com a missão de espalhar a mensagem de Cristo. O que nós aprendemos aqui, irmãos, não se pode apenas ouvir a palavra, mas deve-se responder com fé e obediência, assim como o eunuco fez. E o verdadeiro arrependimento e fé leva à ação, leva à submissão às ordenanças de Cristo. Como igreja, nós somos chamados a discipular, a orientar novos crentes a uma vida de obediência, de fidelidade a Deus. Se nós lermos aqui o que nós conhecemos como a grande comissão, em Mateus capítulo 28,
A ordem que Jesus deixou aqui diz assim: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações. É interessante quando a gente começa a estudar, a gente vai percebendo a ordem das coisas. Então ele diz assim, olha, ide, ou seja, indo na verdade. Ou seja, aonde você estiver, aonde você passar, você faz o quê? Faz discípulos. E o que você faz com esses discípulos? O texto vai dizer aqui, batizando-os. Você faz discípulos, você batiza o discípulo. A resposta da fé é a obediência. O discípulo, ele obedece. Ele se identifica com Cristo. E depois, o que você vai fazer? Ele diz aqui, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Você percebe o processo? Vá, faça discípulos, batize e ensine eles. Essa é a ordem. Essa é a ordem que nós devemos obedecer. A história aqui de Filipe, irmãos, e do etíope, é um testemunho para nós dessa soberania de Deus, da obra do Espírito, e como eu disse lá no começo, da necessidade de obediência e fidelidade à missão. Deus, na providência dele, é quem prepara os corações. E ele conduz os servos e opera no coração do homem para que essa salvação ela seja efetivamente realizada. Agora preste atenção nisso, irmãos. O método de Deus não é apenas trazer pessoas para a igreja a fim de que sejam evangelizadas. O método de Deus é ir lá fora. É você levar a mensagem para que as pessoas venham a Jesus, para que elas creiam e sejam batizadas, tornando-se parte da igreja, sendo ensinados, edificados na palavra, para fazerem o quê? Novos discípulos. Qual é a ordem, irmãos? Tragam as pessoas. Vamos trazer gente. É o desejo nosso. Mas a ordem é o quê? Vai. Vai e prega a palavra. Saia dessa porta para fora com essa incumbência, com essa responsabilidade. Vai e prega a palavra. Faça discípulos. Traga depois as pessoas e ensine elas. Façam elas parte do corpo. Só que a gente faz um processo contrário, né? A gente não quer ir. A gente quer que eles venham aqui. Só que a ordem é clara. Vai. Irmãos, nós temos que entender o seguinte. A igreja é o corpo. As pessoas vêm para esse corpo, onde elas são ensinadas, edificadas, elas crescem. Só que, como eu tenho falado, nós temos um problema. Nós nos acomodamos. Nós gostamos do nosso grupo. Nós gostamos dos bancos confortáveis. Nós gostamos que fiquemos aqui. A gente é quase igual Pedro, Tiago e João no Monte da Transfiguração. Senhor, é tão bom ficar aqui. Vamos fazer tendas e vamos permanecer aqui. Mas aonde que está o trabalho para ser feito? Logo que Jesus desceu do Monte da Transfiguração, o que tinha lá embaixo? Tinha um homem possesso que precisava ser liberto. Mas a gente prefere ficar no monte. Tá, mas tem muita gente lá fora, irmãos, que precisa de Jesus. A ordem é clara. Vai, leva a mensagem para que as pessoas venham a Jesus. Elas creiam,
sejam batizadas, tornem-se parte da igreja, sejam ensinadas, edificadas na palavra. Para quê? Para ficar aqui com a gente. É tão gostoso, né? Não. Para fazer discípulos. Essa é a ordem. Irmãos, que a nossa vida seja marcada pela disposição de obedecer à direção do Senhor. Pela fidelidade na pregação e pelo entusiasmo de vermos vidas transformadas pelo poder de Cristo. Porque se assim fizermos, irmãos, nós estaremos cumprindo a grande comissão. Ide, fazei discípulos de todas as nações. E confiando que é Deus quem opera para salvar, edificar e transformar vidas. E que o Senhor, irmãos, nos ajude nisso. Que o Senhor nos fortaleça e nos conduza para que a gente realmente possa cumprir com a missão que Ele nos deixou. Vamos orar? Pai amado, nós louvamos ao Senhor e te agradecemos, Pai, pela palavra. Somos gratos a Ti pela direção e pela unção do Teu Espírito Santo, ó Pai, em nosso coração. E gratos a Deus por ver como o Senhor trabalha, através, ó Pai, do exemplo de homens como Filipe, um homem que obedeceu, Pai. Ele se prontificou assim que o Senhor, ó Deus, o direcionou. Ele não questionou, ele simplesmente fez o que precisava ser feito. Ele era um homem sensível à voz do Teu Espírito. Que nós possamos ser assim, ó Deus, sensíveis à voz do Teu Espírito, atentos às pessoas que estão ao nosso lado. Pessoas, ó Deus, que muitas vezes são como esse etíope, estão sedentas, querendo conhecer o Senhor. Porque o Senhor já está ali, já está trabalhando nesse coração, já está atuando nessa vida. Mas o Senhor, ó Pai, nos dá o privilégio de poder participar, ó Deus, deste ministério. Um ministério, ó Deus, que, como diz a Tua palavra, até os anjos desejariam, ó Deus, fazer. Mas o Senhor nos incumbiu, ó Pai, dessa tarefa. Que o Senhor nos conceda, ó Pai, a graça, a sabedoria, o discernimento, a unção e o poder do Teu Espírito, para vencermos todas as barreiras que muitas vezes, ó Deus, nos impedem de abrir, ó Pai, a nossa boca, de realmente, ó Deus, proclamar a Tua palavra, que possamos ter os nossos olhos voltados, ó Deus, para as necessidades daqueles que precisam ouvir, ó Deus, a palavra do Senhor. Assim como Jesus fazia. Ele ia de aldeia em aldeia, ensinando e pregando, curando e libertando. E ao fazer isso, ele percebeu que as pessoas estavam perdidas, como ovelhas sem pastor. Ele percebeu, ó Deus, que a seara é grande e ela está pronta para a colheita. Precisamos de trabalhadores. E os trabalhadores somos nós, a quem o Senhor chamou. Que possamos realmente assumir, ó Deus, a nossa responsabilidade, o nosso papel como igreja, como discípulos, para fazer outros discípulos. Nos abençoe nisso, ó Pai, em nome de Jesus. É o que eu te peço e te agradeço. Amém, Senhor Deus. Amém, meus irmãos. Só um recadinho. Essa semana nós temos encontro de casais na quinta-feira aqui na igreja. Então não temos o GDC, já tivemos as 2 semanas de GDC. A gente vai ter então o nosso encontro de casais na quinta-feira. Lembrando também, tem mais aí?
da campanha do projeto missionário Ide aos Ribeirinhos. Nós temos um alvo para alcançar aí como igreja de R$1.000. Você pode fazer o Pix direto ali para o projeto. Tem o cartaz, inclusive, ali no fundo. Eu só preciso alterar a data lá, que a data não é essa que está aí, né? Vai ser, na verdade, 24 de novembro a 1º de dezembro, tá? E lembrando da nossa campanha também. Nós temos o alvo de alcançar aí, até agora temos R$10.180 da campanha da pintura. Precisamos alcançar o nosso valor também ali de R$25.000. Que nós realmente também possamos estar aí podendo ajudar e compartilhar e contribuir com aquilo que Deus tem colocado nas nossas mãos também. Amém? Vamos nos colocar de pé para a gente orar, agradecer ao Senhor. Obrigado por aqueles que estiveram aí nos visitando nessa noite. Sejam sempre bem-vindos. Graças a Deus por isso. Pai amado, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos por esse culto e por esse tempo que nós passamos aqui. Tempo de louvor, adoração e também, ó Deus, tempo de ouvir a palavra do Senhor falando ao nosso coração. Nos consolando, nos confortando, direcionando, mas também, ó Pai, nos confrontando. Confrontando, ó Deus, muitas vezes com o nosso comodismo, para que realmente possamos ser despertados para a obra que o Senhor tem nos chamado. Que o Senhor nos abençoe, concedendo uma semana, ó Pai, na presença do Senhor, e que sejamos sensíveis, ó Deus, a cada situação, a cada circunstância, a voz do Teu Espírito Santo, ó Deus, diante, ó Pai, de situações que nos são apresentadas, onde nós temos a oportunidade de compartilhar e de falar da Tua palavra. Que o Senhor nos ajude nisso. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as ricas consolações e a comunhão do Teu Espírito Santo seja com o Teu povo que se reúne neste local e em toda a face da terra, até aquele grande dia, o dia em que nós estaremos para sempre com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Deus abençoe, amados. Tenham uma semana na presença dEle.